Bom dia, gente. Boa tarde. É, Fiquei muito feliz com esse convite da Ablad para participar da congresso hoje entre as ligas. Eu sou uma grande entusiasta de ligas acadêmicas, participei de várias, inclusive de Liga de Dermatologia da UFMG. Acredito muito nesse formato, principalmente para o networking entre os acadêmicos com os professores, com médicos já formados da área, então acho muito legal. Aproveitem cada momento. Para aqueles que desejam vir para dermatologia, o convite está feito. É uma área linda, muito rica, que vocês vão mexer assim nas diversas idades, podem trabalhar com procedimentos cirúrgicos ou não, procedimentos com tecnologias, com doenças autoimunes, doenças é, infecto-contagiosas. Então, assim, é uma área muito vasta, muito rica, muito bela. E eu gosto muito da área da estética mesmo, da cosmetria, e o processo de envelhecimento da face me encanta. Então, quando eu fui convidada, eu propus esse tema. Então, meu nome é Raíssa, sou médica dermatologista, formada pela Santa Casa, em Belo Horizonte, sou médica pela UFMG e sou membro da Sociedade de Dermatologia, Sociedade de Cirurgia Dermatológica. Eu atuo na minha clínica em Belo Horizonte e atuo na clínica de laser chamada Lumina, que eu sou sócia também em Belo Horizonte, esse é meu arroba. Além de médica dermatologista, eu também sou mãe da Helena, mas hoje não é o foco da reunião, poderia ficar falando aqui horas e horas sobre ela, né? O foco nosso é entender o nosso processo de envelhecimento. Que o processo de envelhecimento, o entendimento dele é libertador. Por que é libertador? É tanto libertador para o paciente quanto para o médico. Porque por meio disso, a gente vai escolher adequadamente qual protocolo seguir. Nem protocolo, não gosto muito dessa palavra, mas quais procedimentos, como que você vai criar uma programação para o seu paciente sobre os procedimentos que ele deve fazer, caso esse seja o desejo dele de minimizar o processo do envelhecimento. Assim, você escolhe melhor as suas técnicas, gastando menos, consegue atuar nas diversas camadas da face, então no, na diversa patologia do processo de envelhecimento mesmo. Então, você não vai ficar só focado em acabar com rugas e sulcos, que vamos entender qual que é essa diferença, porque mudou muito esse conceito nos últimos anos. Garante mais naturalidade, porque estamos vendo hoje com essa democratização da beleza, da dermatologia estética, dos procedimentos estéticos, até assim, não só a dermatologia que atua, né, mas até outras áreas não médicas, a gente está vendo uma busca muito grande por esses procedimentos injetáveis e a gente está vendo faces cada vez mais caricatas, transformadas, que não é adequado. É você traduzir para o paciente uma forma bela de envelhecer sem que ele perca a essência dele, sem que ele fique a todo custo tentando retomar, voltar a ser assim, um, como se diz, a mulher de 60 ficar com cara de 20 a qualquer custo. Isso não existe. Então, assim, você estabelecer para os seus pacientes, mostrar todo esse processo de envelhecimento, vai ser libertador para o seu paciente também. Porque ele poderá fazer uma escolha. Como que eu quero envelhecer? O que eu quero investir? Qual que é o meu valor diante disso? Será que eu vejo valor nisso? Ou será que não? Para mim isso é besteira. Gente, isso daí, tudo bem, tá? Isso daí é escolha de cada um. Mas por que que a gente. E uma coisa que eu gosto muito é demonstrar para o paciente, assim, que a gente pode, no final das contas, prever qual que é a forma de envelhecimento para minimizar os riscos, ou seja, gerenciar o envelhecimento. Igual a gente gerencia uma empresa, a gente entende todo o processo, prevendo quais os riscos, prevendo, minimizando os prejuízos e visando os lucros. Então, o processo de envelhecimento, quando bem tratado, ele vai atuar dessa forma. Vai atuar na diversas cascatas do envelhecimento mesmo, para minimizar riscos, para minimizar prejuízos a longo prazo. E por que o paciente deveria se cuidar? Porque a gente vai transmitir para ele essa possibilidade de minimizar os sinais de envelhecimento. Isso não é besteira? Isso não é futilidade? Não, gente. A forma como o paciente se vê no espelho, isso daí
permite para ele se reconhecer ou se distanciar daquela mensagem que ele traz no seu interior. Isso daí acaba repercutindo na sua autoestima. O paciente, quando ele vai envelhecendo e ele vai se afastando daquela sua imagem da juventude, muitas vezes ele queixa, fala assim, doutor, eu tô com uma imagem cansada e eu não tô cansada. Eu tô na minha melhor fase, mas não é essa mensagem que eu transmito. As pessoas têm me visto como frágil e, poxa, eu sou uma mulher vitoriosa, de sucesso, atingi um patamar na minha profissão hoje que poucos atingiram e não é essa imagem, as pessoas não estão assim me considerando mais com essa força total. Então, isso é muito grave, porque a nossa imagem gera repercussões em todas as áreas da nossa vida. Não é futilidade mesmo. Então, você transmitir isso para o paciente, que ele cuidar da sua imagem, ele pode favorecer outras áreas de vida, favorecer suas relações interpessoais, relações profissionais, ter mais segurança, ter coerência maior com os seus sentimentos e com a mensagem que ele transmite, é fundamental. E isso é muito bom de se ver, é muito grato, sabe? É muito gratificante quando o paciente demonstra o tanto que ele está feliz com esse processo do cuidado, do seu autocuidado mesmo. Isso aí é estabelecer mesmo vínculos de amor próprio consigo mesmo e demonstrar isso com toda segurança para as pessoas ao seu redor. E assim, por que que com o passar do tempo a gente vai perdendo, né, esse vício, essa sensação, transmitindo que a gente está mais cansado? Porque a gente começa a perder aquela beleza da juventude. De fato, a juventude carrega consigo mesmo uma beleza intrínseca, sabe? A gente tem alguns sinais que demonstram isso, os sinais de vigor, de energia. E aqui eu trouxe a imagem de Nefertiti, que é uma das imagens mais belas já conhecidas. Desde a antiguidade já há uma busca pela jovialidade, pela beleza, e Nefertiti foi uma das imagens mais belas que já se passaram por aqui. O próprio nome dela diz: a beleza chegou. E por quê? Nós vemos que é uma imagem com contornos bem definidos, mandíbula bem definida, zigoma proeminente, queixo proeminente. Quando a gente vê que a luz incide, ela incide favorecendo, olha só, esses sinais de beleza. Então, assim, nosso rosto é como se fosse um jogo de luz e sombra. É isso que muitas vezes dá aquela sensação de cansaço, de olheira. É igual a mulher que faz maquiagem, que sabe daquelas técnicas de contorno, né? Então caminha muito por aí. Então o rosto da juventude, ele favorece os pontos chaves, os pontos de luz da face que caminham para essa mensagem de jovialidade e de vigor. Então, como eu disse, o zigoma bem projetado, nariz fino, proporcional, olhos grandes amendoados, sobrancelhas delicadas, curvadas, lábios volumosos, um pescoço fino e alongado, com um contorno bem definido mandibular. Praticamente não há linhas de expressão, não há rugas, uma pele bem lisinha, né? Uma textura boa. Então, tudo isso remete à beleza da juventude, que é uma beleza que a gente chama de triângulo invertido, uma beleza, o triângulo da juventude, que é essa imagem de Brigitte Bardot. Na sua juventude, a gente vê o zigoma bem proeminente, com o queixo bem proeminente. Então, quando a gente junta, a gente vê que o ápice do triângulo está aqui, então a gente tem esse triângulo invertido. Porém, mesmo ela, que sempre foi uma mulher com uma face bem facetada, que hoje inclusive está mais na moda, é mais visto como uma face bela, a gente vê que ela sofreu o processo de quadralização da face. Então, essa face de triangular, ela se tornou uma face piramidal, é o pirâmide da velhice. Então, essa sensação que o paciente tem, doutora, meu rosto está derretendo, doutora, tô ficando aqui com aquele bulldogzinho. E é nisso daí que precisamos entender por que que isso ocorre. E para entendermos nisso, a gente precisa parar de ver apenas linhas e sulcos para começarmos a ver nosso rosto de uma forma tridimensional, ou seja, vamos profundidade também. E essa profundidade se dá pela forma como as diversas camadas da nossa face se interagem. Então, quando falamos de envelhecimento, não falamos só do envelhecimento da pele. A pele muitas vezes é o que transparece, mas falamos de todas as camadas da face.
Em geral, pensamos em 5 camadas, 6 se considerarmos os ligamentos. Do mais externo para o mais interior seria pele, compartimento de gorduras superficial, o SMAS, que vem junto com a musculatura, o compartimento de gordura profunda, os ligamentos e o osso com seu periósteo. Algumas áreas da nossa face, por exemplo, pálpebra, temos apenas 3 camadas. Outras áreas, como têmpora, chegamos a ter 11 camadas descritas. Então, também isso é da mesma forma que cada uma dessas camadas não envelhece de forma homogênea, cada uma das partes do nosso rosto não envelhece de forma homogênea. E o envelhecimento de uma dessas camadas gera um efeito cascata nas outras, elas se interagem mesmo. E vamos falar daquela que é o mais assim, mais clássico mesmo, que é a pele, que é onde notamos os sinais do envelhecimento e é onde o paciente acha que vai chegar para tratar só pele. E é nossa função falar, nós vamos tratar a pele, mas vamos tratar também até no osso, tá? Então, pele, o envelhecimento da pele, ela se dá tanto pelo tempo, gente, desde o dia que a gente nasce, a gente está envelhecendo. E isso é muito relacionado também pela nossa genética, quanto pelos fatores externos. Então, com o passar do tempo, vamos ter, simplesmente pelo fato de envelhecer, diminuição do metabolismo, diminuição da troca do turnover celular, um afinamento da epiderme, vamos ter uma diminuição do funcionamento dos melanócitos, das células de defesa do nosso corpo, um aumento da perda de água, né? Porque a gente tem uma perda da gordura da nossa pele. E vamos ter uma alteração, que eu vou falar mais para frente, de colágeno da nossa pele, então temos alteração também na derme, então em todas as camadas da derme também temos alterações. Mas que isso pode ser potencializado pelo envelhecimento extrínseco, que é a radiação ultravioleta principal, sendo que a A é a principal, que é a que passa inclusive pela janela, por isso vocês veem a gente falando, vai ficar dentro de casa? Usa protetor solar, o protetor deve ser usado desde a infância, a partir dos 6 meses já está indicado usar protetor solar, mas potencializado pelo estilo de vida. Estresse, sono, falta de atividade física, o excesso pode também envelhecer por causa de radicais livres, mas a ausência de atividade física também envelhece. Consumo de álcool, uma alimentação rica em carboidratos, rica em gorduras saturadas, tudo isso envelhece. Tabagismo envelhece. Então, é assim que se dá e a gente vê o quê? Rugas finas, uma diminuição da espessura da pele, uma flacidez tecidual, um branqueamento da pele pelo envelhecimento intrínseco, que é nessa hemiface aqui, direita, né, desse caminhoneiro. Essa foto é muito clássica, essa foto foi publicada no NEG há alguns anos, e é de um caminhoneiro que ficou 28 anos exposto sem o uso de protetor solar, e a gente vê que como que potencializou pelo lado da janela do caminhão, sendo um envelhecimento extrínseco, então potencializador desse envelhecimento intrínseco. Então vemos rugas mais robustas, no caso acontece da pele não ficar tão fininha, mas uma pele mais espessa pela elastose solar. Eu vou explicar no próximo sobre o que é isso, uma pele mais amarelada e pigmentação irregular, com tendência às lesões ceratóticas ou lesões pré-malignas. Então, assim, eu tô falando aqui sobre processo de envelhecimento, mas não podemos esquecer também que o sol já somado com o envelhecimento, gera maior chance de processos de neoplasia mesmo. Então, gente, com o envelhecimento temos uma deterioração do colágeno que já começa a partir dos 25 anos. Vemos a repercussão disso com 25? Nem sempre. Eu tenho pacientes que já começaram a fazer bioestimulador de colágeno por volta dos 28, que ela já tem um grauzinho de flacidez. Mas, que é quando a gente puxa, assim, a gente vê, né, aquela chicletinho vindo. Mas a gente tem uma diminuição da sua produção, uma desorganização desse colágeno, a gente tem uma degradação da elastina, que é outro componente da derme. Então, a gente tem aí na derme colágeno, elastina e o ácido hialurônico, que são os glicosaminoglicanos.
O colágeno e a elastina, eles dão sustentação, firmeza e elasticidade para a nossa pele. E isso é o que reflete o envelhecimento. A gente perde firmeza, perde sustentação, perde a elasticidade e com a perda dos glicosaminoglicanos perdemos turgor e aquela hidratação, aquele viço da pele. Então, com o passar do tempo, temos essa deterioração de colágeno, temos a diminuição da sua produção, temos uma degradação da elastina e diminuição da sua produção, porém, um envelhecimento extrínseco, com os fatores externos, a gente tem uma proliferação amorfa de fibras elásticas, é isso que é a elastose solar. Assim, não tem uma degradação, uma diminuição das fibras, mas elas ficam de forma fragmentadas. Então, eu até trouxe aqui esse espécime de biópsia, que aqui é de um grupo jovem, e aqui a gente tem o grupo de idosos. E aqui a gente vê uma coloração de Van Gisson, que essa coloração, esse pretinho aqui, são as fibras elásticas na derme. O amarelo é a epiderme, aqui é a derme, e a gente vê que na epiderme, não é o foco, mas vimos um achatamento da epiderme, e vimos que ela perdeu essa sensação de ondulado, que existe esse achatamento também da junção dermo-epidérmica, tá? E a gente vê aqui que houve esse pretinho, em vez de estar com filamentos longos, ele começa a ficar como bolinhas, que é essa fragmentação, essa elastose solar. E aqui a gente vê como que ocorre a degradação do colágeno, que ele tende a ser mais eosinofílico, mais rosinha, e com o passar do tempo vemos que a derme está com menor densidade, está menos eosinofílica, está ficando mais branquinha, né, brancacenta. Ou se tiver muita elastose solar, ela fica até mais roxinha, tá? Então a gente vê isso, aquela sensação da epiderme, né, perdida. A gente pode fazer coloração também para ver a questão dos glicosaminoglicanos, mas não é o foco aqui. Então, a gente tem a perda desses componentes. E não é só a pele que envelhece. Quando pensamos em rugas, não só ocorre pela essa perda de colágeno, pela perda do vício da pele por diminuição de ácido hialurônico, a gente também tem a ação do músculo por baixo da nossa pele. Por quê? Ele se insere no osso e se insere superficialmente na nossa pele. Então, ele faz, quando ele se movimenta, o músculo da nossa mímica facial, ele se movimenta, ele faz nossa pele se movimentar também. Então, o sinal do envelhecimento, ele também está relacionado a essas rugas que aparecem com o passar do tempo, também está relacionado na contração muscular repetitiva. Provavelmente, pela idade de vocês, quando vocês mexerem, fizerem esses movimentos do assustado, arquear a sobrancelha, cara do bravo, sorriso para ver o pé de galinha, vocês vão ver começando a formar algumas linhas que a gente já vê aí por volta dos 25 anos, mas essas que se formam ao movimento são o que a gente chama de rugas dinâmicas. E com o passar do tempo, essas rugas dinâmicas, por essa contração repetitiva, elas vão se tornando fixas. É como se quebrasse a derme, o que é favorecido também por aquele processo lá da perda de colágeno de elastina. Mas essa contração repetitiva é como se quebrasse essa pele, que são as rugas que ficam, apesar de não ter mais movimentos, são as estáticas. Então, com o envelhecimento, temos uma alteração do tônus muscular. Esse tônus tende a ficar mais aumentado, diferente das outras musculaturas do nosso corpo, que tem uma tendência à sarcopenia. No nosso rosto fica mais um aumento do tônus. Temos uma perda da amplitude de ação muscular, e isso vai se dar por causa da alteração lá no osso e alteração das gorduras, porque quando a gente mexe, vai ter uma remodelação óssea, o local de ligamento do músculo, de inserção, de origem do músculo, ele vai ser alterado, então ele vai perder sua amplitude de ação. E uma coisa importante é que o músculo, na juventude, ele tem um aspecto de convexidade. Ele preenche também, ele dá volume, ele dá contorno facial. E com o passar do tempo, ele se torna mais retilíneo, favorecendo, então, aquela sensação de um desabamento da face. Não é ele o mais importante para isso, mas também acontece com isso, entendeu? Só para vocês entenderem essa imagem, mostra que a formação das rugas, em geral, elas se dão perpendicular à direção das fibras. Então, aqui a gente tem o frontal, que vai gerar as fibras
aquelas linhas horizontais da testa, o orbicular dos olhos, que vão gerar os pés de galinha. Temos aqui o prócero no meiozinho do nariz e a corrugador. Então, os músculos da glabela vão gerar aquela linha do bravo, a linha do 11, que é aquela linha vertical. E aqui, no esfíncter, né, no orbicular da boca, a linha do código de barras. Então, a gente tem tudo, né? Temos também uma formação, mas isso já é mais pela perda de colágeno, que é as slip lines, que aí já não é por musculatura, que é a linha que é formada na direção das fibras musculares, mas pela posição que a gente dorme, tá? E aí, superficialmente ao músculo, temos o compartimento superior de gordura e por baixo do esmalte temos o compartimento profundo, que também estão muito relacionados aí nessa questão do contorno facial e na sustentação, nesse aspecto mais convexo da face. Então, o compartimento de gordura é fundamental, assim, para o nosso processo de envelhecimento. Com o envelhecimento, a gente vai ver tanto uma redistribuição volumétrica, podendo haver um acúmulo de gordura em alguns compartimentos, uma diminuição da gordura em outros compartimentos da face e até um deslocamento desses compartimentos. Sabemos que o compartimento de gordura profundo, que fica por baixo da musculatura, por baixo do esmalte, ele tem adipócitos menores, então ele sofre mais uma deflação com o passar do tempo. E ele é, em geral, aderido por ligamentos, aderidos por septos à estrutura óssea. Então, em geral, ele é fixo, ele não sofre tanto deslocamento. Porém, quando ele se atrofia, ele sofre uma atrofia, diminui o volume dele, ele acaba repercutindo tanto na musculatura que está por cima dele, quanto lá no compartimento de gordura superficial, que é esse que eu trouxe aqui. A gente vê compartimento nasolabial, malar medial, malar médio, malar lateral, compartimento temporal, superior e inferior, compartimento mandibular. Que aí, quando o compartimento profundo sofre uma deflação, esses daqui que estão superficial, ele é como se eles descessem, como se eles tivessem uma queda, uma tendência à queda. E vemos isso já a partir dos 30 anos. A partir dos 30 anos, já começamos a perder gordura. Começamos pelo compartimento de gordura do malar, do compartimento de gordura profundo malar. Então, ele é o primeiro que sofre. E a gente sempre perde gordura no compartimento frontal, no temporal e no zigomático. E com isso, essa perda são áreas em que favorece o processo da deflação. Têmpora, quando perde sustentação, favorece essa queda. Zigoma, eu sempre falo para os meus pacientes, é como se fosse um cabide, uma ancoragem. Acaba derretendo a pele superficialmente. Enquanto nos compartimentos superficiais que tendemos a ganhar gordura, que é o nasolabial, tendemos a ganhar gordura no mandibular e tendemos a ganhar gordura nesse daqui, ó, submentual. Fora que eles ainda, pelo esse ganho de gordura e pela perda do compartimento profundo, eles tendem a se deslocar. Então, é quando vocês veem aquelas pessoas que têm o sulco nasolabial, ele se desloca medialmente, que tem esse acúmulo de gordura. Aquele bulldogzinho é por um acúmulo de gordura e também por um deslocamento das estruturas, tá? Temos perda também nessa gordurinha que fica sob as pálpebras, que é o PUF, e essa daqui, que é o SUF, suborbicular, tá? Então, processo ao longo da idade. Essa imagem aqui é da Allergan. E chegamos aí na questão dos ossos da face, que é um grande sustentador. Então, a gordura profunda faz sustentação e os ossos da face ainda mais. E aí, vemos com o envelhecimento um crescimento centrífugo na nossa face, nos ossos do crânio, e existe um remodelamento, uma reabsorção de alguns ossos, de uma forma seletiva. E aí, determinados locais acabam fazendo que haja uma perda de sustentação, favorecendo o deslizamento dos tecidos moles superiormente, o que favorece aquele processo de quadralização da face, a pirâmide da velhice. Então,
é, temos um aumento, eu vou falar de cada parte, mas essa figura mostra que temos uma reabsorção aqui na região de órbita, uma reabsorção na região de malar e de zigomático, temos uma reabsorção na região do corpo da mandíbula, no processo alveolar, e aí, resultado, é essa outra hemiface. Vemos esse deslizamento, esse enfraquecimento, inclusive de ligamentos que favorecem o deslizamento, prolapso de gorduras em algumas áreas, a flacidez mesmo da pele, que está relacionada já desde o processo de colágeno, mas também a falta de sustentação embaixo. E vamos falar por cada parte. Então, na região do periorbital, a gente vê que o assoalho da órbita se expande inferior e lateralmente, e ele perde formato redondo. Com o passar do tempo, com essa abertura maior da órbita, o que acontece? O olho começa a ficar parecendo que está mais para dentro e mais pequenininho. É como se fosse um enoftalmo senil que a gente fala. Além disso, isso favorece aquele aparecimento da olheira. Então, já nos 30 anos, vemos olheira, eu vou falar dessa questão. As principais áreas de reabsorção são porção supermedial e inferolateral, a protrusão da glabela e a expansão dos arcos supraorbitais. No terço médio, nós temos o osso maxilar, que é o osso que mais sofre reabsorção ao longo da vida, favorecendo essa descência das estruturas de tecido mole. Já começa aí por volta dos 30 anos. Temos um aumento em comprimento e largura da abertura piriforme, junto com a reabsorção de maxila, junto com frouxidão de ligamentos. Isso dá a sensação de uma pitose do nariz, tá? O osso zigomático sofre uma reabsorção anterior, enquanto sofre um remodelamento posterior. E a região mandibular também sofre. Então, a gente perde contorno facial também por essa perda de osso, que ele deixa de ter um aspecto mais em L, começa a ter um aspecto mais em I, tem uma tendência a uma rotação anterógrada do mento, que é como favorecido, inclusive, por uma perda aqui dos dentes, um afundamento da região subalveolar e dos processos alveolares, mas além de uma rotação anterógrada do queixo, temos uma diminuição na altura do queixo por causa de diminuição na altura do corpo da mandíbula. E os ligamentos de retenção, eles são estruturas que eles se ligam nos ossos e eles servem assim de retenção mesmo para gordura, para músculo, é onde passam vasos sanguíneos, feixes nervosos e vasculares, e eles sofrem também. Com o passar do tempo, tem algumas discussões se eles diminuem a quantidade de glicosaminoglicanos neles, e tem uma discussão se por um acaso eles continuam com a mesma composição. Porém, por alterações ósseas, eles se tornam mais frouxos, favorecendo esses prolapsos de gordura em algumas áreas. Vocês já viram aquelas bolsinhas de gordura em região infrapalpebral? Justamente pelo caso do ligamento retentor orbicular. A gente também tem o ligamento do Tiertroff, que favorece isso. Então, assim, aqui aquela formação do bulldog, a gente sabe que está relacionado ao ligamento mandibular. Então, até na hora de preencher, de volumizar, essa linha de ligamentos favorece tanto um processo de lifting facial, quando a gente coloca posterior, que é na face fixa, quanto o processo de volumização. Então, isso não é o foco da aula, mas isso também influencia onde vamos escolher preencher ou usar bioestimulador de colágeno. E aí, a gente chega nos processos de envelhecimento, que a gente tem a formação de rugas, principalmente no terço superior, está mais relacionado à formação de rugas mesmo. Mas a gente tem a queda da pálpebra superior, uma tendência a formar essa concavidade medial, que é o A-frame. A gente tem um afundamento nessa região do Tiertroff, uma da deformidade Tiertroff, com prolapso infrapalpebral de gordura, um aprofundamento do sulco nasogeniano, uma tendência à queda da face, uma sulco nasolabial mais proeminente com o aumento da gordura nessa região. Então, se a gente compara essa foto desse artigo do Cotofana, que é um anatomista muito importante que tem estudado todos esses compartimentos, a parte dos injetáveis voltados para anatomia. Então, se a gente comparar, olha como que acontece. Essa foto também é de um artigo sobre os ligamentos. Como que os ligamentos são importantes, né? Super interessante.
E aos 30 já começamos a envelhecer. Não significa, gente, então, assim, é para a gente entender que já devemos começar a nos tratar aos 30, aos 28, 25 anos, visando o futuro. Não significa que temos sinais de envelhecimento que, ai meu Deus, aquela pessoa tem cara de velha. Sim, fica complicado, até antiético falar dessa forma, mas assim, não é isso que eu quero dizer, mas é que já temos sinais de envelhecimento que já merecem tratar e a gente já prevê o que vai acontecer, então já tratamos isso prevendo o envelhecimento. Então já temos o aparecimento de linhas glabelares e frontais. Essa foto, a Blake Lively tá até maquiada, mas a gente vê umas linhazinhas aqui, linhazinha do pé de galinha. A gente já vê que ela tem uma flacidez inicial em pálpebra inferior e até pálpebra superior mais gordinha aqui, com um aumento da sua. Aqui tá maquiada, o ângulo também favorece, mas já começa a ter o início do aparecimento do tear trough, da olheira, o início do sulco nasogeniano. O terço médio começa a ficar mais achatado, perde aquela proeminência, né, de Nefertiti, início do afinamento labial. O que tudo isso se torna mais preeminente aos 40 anos. Então, passa tempo, cada um desses processos vão se tornando mais preeminente. E aqui na Paola Oliveira já vemos a depressão submalar, o aspecto de derretimento da região, já está com um aspecto de mais cansada do que da Blake Lively, já está começando a ficar com aquela boquinha mais caída, aquela boquinha triste. Aí teria, só que aqui a gente não vê, linhas glabelares, frontais, perioculares mais proeminentes, mais profundas. Começa a aparecer as rinites periorais, principalmente em quem fuma, tá? Começa a ter uma perda de definição na mandíbula e um aumento maior do tear trough da goteira lacrimal. E aos 50 anos, tudo isso se torna mais proeminente, que eu falei. E olhem só, como que a pálpebra, que é o primeiro local a envelhecer, já está mais sofrida aqui por volta dos 50 anos, na Sarah Jessica Parker. Então, vemos também um afundamento das têmporas, um aumento dessa concavidade, seja por causa do deslocamento da gordura, de remodelação da têmpora, queda das estruturas do terço médio, começa a aparecer o jaw, a Sarah Jessica nem tem tanto, mas ela tem mais flacidez, que a gente até vê que essas linhas verticais, que são as linhas de Wi-Fi ou linhas de acordeão, começamos a ter um prolapso de ponta nasal, um sulco mais proeminente, tanto nasogeniano quanto nasolabial, que é aqui eu até trouxe a foto que ano passado falou-se muito disso, né, por causa da reunião de Friends, então do Chandler e do Joey, que a gente vê isso de uma forma bem proeminente, a gente vê que a testa é como se ela aumentasse, porque tem uma queda no supercílio. Isso é até importante a gente ter cuidado na hora de fazer botox, porque o botox ele faz o bloqueio dessas fibras e o frontal ele eleva a musculatura. Então, se a gente pesar muito, vai dar essa sensação mais de queda dessa fronte, pode envelhecer a pessoa. Então, temos que ter essas sutilezas. A gente vê que o cantinho do olho caiu, descida do canto lateral dos olhos. Eles podem ter sido até por ganho de peso também, mas vemos essa perda de definição, que no homem é muito valorizada, né? Então, temos a perda de definição com aumento da gordura submandibular, submentual. Temos começando uma flacidez de pescoço aqui no Joey, que a gente pode ver. Então, queda do abaixamento dos supercílios. Então, uma função do Botox é o quê? A gente reposicionar os supercílios, voltando aí para a juventude mesmo, até nos homens. Você consegue fazer isso sem ficar caricato, sem ficar aquele diabólico, né? Aos 60 anos ou mais, a Caroline de Mônaco, uma mulher belíssima, mas que tem sinais de envelhecimento de uma mulher de 60, quase 70 anos. E a gente vê a flacidez de pálpebra superior e inferior, o olho mais voltado para dentro, aquele enoftalmo senil que eu citei, o A-frame deformity, que é esse aumento da concavidade aqui medial, descida do cantinho lateral dos olhos, as linhas de Wi-Fi ou de acordeão, um afinamento dos lábios com uma menor exposição dos incisivos centrais, um aumento aí dessa região em que a gente tem do subnásio até o lábio superior, tá? Ou seja, do lábio superior aqui, uma queda da fronte, abaixamento dos supercílios. A gente vê essa perda de definição, pescoço já com flacidez, as bandas platismais mais aparentes.
Aqui eu trouxe as com mais de 60 anos, né? No caso, gente, a Fernanda Montenegro tem 90 anos. Mas é só para a gente ver como que pode, pela elastose solar, ficar robusta aquelas linhas. A gente pode ter edemas nessa região, então a gente tem que ter cuidado também na hora de preencher essa região. A gente tem o malar mount ou edema malar, uma perda de projeção zigomática, então perdemos aquela linha do blush que é tão valorizada, que é sinal da beleza, principalmente na mulher. Depressão submalar, que já vimos lá nos 40 anos com a Paola Oliveira. Flacidez importante da pele. Formação do bulldog, vocês conseguem ver aqui? Uma alargamento do queixo com uma perda de projeção do queixo, porém uma tendência à rotação anterior. Esse aumento do lábio superior aqui, que é a distância do subnásia até o lábio superior, até o vermelhão, tá? O prolapso, um alongamento do nariz. E eu quis trazer de novo a Brigitte Bardot para a gente lembrar. Ela tem uma heavy face, um rosto pesado, então perdeu o contorno mandibular mesmo, um alargamento do queixo com o bulldog bem proeminente, tá? Ela também já tem seus 90 anos, 88, 90 anos. Sulco na lábio mentual, que é a linha de marionete bem definida. E, eu considero, por exemplo, que a Sarah Jessica Parker, eu trouxe aqui para a gente comparar como que foi o processo de envelhecimento, que a gente já discutiu ela hoje, né? Então, vemos que características delas estão ainda muito presentes. E ela está envelhecendo muito bem, com certeza ela faz procedimentos, porém ela está uma mulher muito bonita na sua faixa etária. Ela não está precisando, não está querendo ficar de novo quando ela estava na adolescência. Isso é bizarro, sabe? Então ela está com o brilho da faixa etária dela, né? Ela até nesse novo seriado ela incorporou aquela mulher bem-sucedida da faixa dos 50, 60 anos, né? Mas ela tá com sinais de envelhecimento, porém, a gente vê que ela permanece com algumas características individuais dela mesma. Caroline de Mônaco, a forma como ela envelheceu, também envelheceu muito bem, com alguns sinais de envelhecimento. Então, aqui, por volta dos 40, ainda tem contorno mandibular, aqui, como que perdeu o contorno mandibular e tem a tendência do jaw, né? Um afundamento e uma flacidez do sulco, mas é uma mulher muito bonita. Então, assim, a gente tem uma beleza na velhice também. Não é que a gente não tem, mas a gente trata para continuar coerente com nossos sentimentos, continuar se sentindo bem. E isso daí é o que o paciente vai ver como valor ou não. E cada um envelhece de uma forma. A gente pode ver aqui na questão que ano passado falou muito, né, da questão de Friends. Então, a forma como você trata vai influenciar, a sua genética vai influenciar, com certeza alguns aqui trataram mais do que outros. A questão do ganho ou não do peso ou do emagrecimento vai influenciar. Então, sem citar que se alguém está melhor que outro, sem fazer comparações, a gente nitidamente pode ver que o envelhecimento foi diferente para cada um, né? E a gente pode prever como vamos envelhecer olhando pai e mãe. Isso tem muita relação com a nossa genética. A Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, por exemplo. Olhem como a Fernanda Torres parece demais a mãe dela, a Fernanda Montenegro. A gente vê que é uma mulher de 60 anos, já com sinais de envelhecimento, e a gente pode prever mais ou menos como que ela vai envelhecer. Então, até nisso, para você, poxa, esse sinal na minha mãe eu não gosto. Vou lá procurar fazer antes para não deixar chegar aquele ponto. Então, isso é super interessante. E eu também estou envelhecendo, eu estou com 30 anos. Então, assim, comecei no processo de envelhecer. Acho que eu estou super bem, estou super feliz com a imagem, mas eu estou me cuidando para não chegar num ponto que eu não consiga me reconhecer no espelho. Mas aqui é uma foto minha dos 20 anos. Eu perdi já aquela bochechinha dos 20 anos. Então, eu estou com o rosto mais fino. Comecei a ter minha flacidez palpebral, que agora, olha só, melhorei, que eu tô fazendo fio de PDO nessa região. Mas essa é a minha dor, que eu sei, quando eu olho para minha mãe, para a família da minha mãe e do meu pai, eu sei que aqui, e pelo próprio processo de envelhecimento, eu sei que aqui é onde eu vou envelhecer. Então, eu já comecei a investir nessa área, né? Então, você prevê como você vai envelhecer já te permite se cuidar desde então. E é isso. A minha mensagem que eu quero trazer aqui é que qual que é o processo de envelhecimento e que você pode oferecer para o seu paciente
o envelhecimento da forma como ele valoriza, de uma forma sutil, natural e elegante, sem transformar. Obrigada, gente. Esses aqui são meus contatos. Quem quiser me seguir no Instagram, estou à disposição, me mandem direct para qualquer dúvida. A gente não vai conseguir tirar aqui, mas estou à disposição. Foi um prazer e até a próxima.